Fala galerinha do meu canal, hoje vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional, certo? Vamos usar aí 3 exemplos nessa aula. O primeiro exemplo é o seguinte: se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos custará 16. Ó, 3 cadernos, R$ 8. 6 cadernos, ó, de 3 para 6 eu dobrei a quantidade de cadernos. Então, o meu valor também tem que dobrar. Se ele dobrar, ó, 3 cadernos custou 8, 6 cadernos custou 16. Ok. Eu percebi o quê? Que ele é diretamente proporcional, tá bom? É isso que você tem que pensar quando você vê unidade de medida. Quando a gente fala sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional, é porque ela vai ser proporcional ou diretamente ou inversamente. Se o número de cadernos aumentar e o preço também, então ela é diretamente. Mas se um aumentar e o outro diminuir, a gente vai perceber durante essa aula que ela é inversamente proporcional. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, aqui tem um exemplo. Ó. 3 cadernos custou 8, certo? Então do 3 para o 6, dobrou. O valor também dobrou, beleza? Aqui, do 6 para o 12, o que aconteceu? Dobrou, certo? O que vai acontecer com o valor? Vai dobrar também. Então, se eu gastei 16 em 6 cadernos, né? Vamos supor que eu gastei 6 cadernos até o mês de agosto. Beleza. E de agosto a dezembro, eu gastei mais 6 cadernos. Ele quer saber quanto que ele gastou no total, por exemplo. Então, no começo, se 6 cadernos custou 16, mais 6 cadernos, que é 12, no final do ano ele gastou 32. R$ 32. Beleza? Do 12 por 24, o que aconteceu? Dobrou. Então o valor que ele gastou também vai dobrar. Beleza? Coloquei até a setazinha aqui de 2, ó, que foi dobrando. Beleza? Esse aí é o primeiro exemplo. Tranquilo? A gente vai passando para outros exemplos e vai ficando mais claro aí no decorrer da aula. Tranquilo? Então vamos lá. Exemplo 2. Para encher um tanque são necessários 30 vasilhas. 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Essa é a informação que ele tem. Então, matemática não é só números ou conta. Não. O primeiro passo é você interpretar a questão. É você saber o que a questão está pedindo. Sabendo o que ela está pedindo, você consegue chegar na resposta de várias maneiras. Tá bom? Às vezes nem precisa de conta. Pelo próprio raciocínio você consegue chegar. Tem vários alunos que não são bons, né, para memorizar fórmulas e tal, mas pelo raciocínio lógico ele consegue chegar no resultado final. Tranquilo? Então, beleza, voltando aqui. Para encher um tanque são necessários 30 vasilhas, de 6 litros cada uma, né? Se forem usadas 3 litros cada, quantas serão necessárias? Ó, 6 litros. Agora é 3 litros. Se eu estou diminuindo a quantidade de litros, o que vai acontecer com as vasilhas? Vai ter que aumentar a quantidade de vasilhas, certo? É o que está dizendo aqui, ó. Cada vasilha tinha 6 litros, né? Certo? Agora, cada vasilha tem 3 litros. Então, eu vou precisar de muito mais vasilhas para mim poder encher esse tanque, tá bom? Pensa que tem uma bacia, um tanque na sua casa e você precisa encher ele com alguma vasilha com 6 litros de água, certo? E de repente essa vasilha quebra e você agora tem só uma vasilha de 3 litros. Então você vai precisar encher muito mais vasilhas, né, para colocar nessa bacia, nesse tanque, para poder encher ela. Beleza? Então se a quantidade de litros diminuiu, tá vendo aqui que está diminuindo, o que vai acontecer com a quantidade de vasilhas? Vai estar aumentando a quantidade de vasilhas. Então não é mais diretamente proporcional. Aqui em cima é o seguinte, ó, ele estava aumentando para cá, certo? Estava multiplicando. E para cá também estava multiplicando, estava aumentando o valor. Tanto de um lado quanto do outro estava aumentando o valor, certo? E aqui não. Aqui um está diminuindo, certo? E o outro está aumentando, beleza? Então vamos lá. Já percebemos que aqui é diretamente proporcional e aqui é inversamente proporcional. Aqui, ó, tinha 6 litros.
Agora eu só tenho 3, dividir por 2. Se aqui eu dividir por 2, aqui eu vou, do outro lado, a quantidade de vasilhas vai ter que dobrar, certo? Vamos colocar um número aqui fictício. Se, por exemplo, aqui para cá, 1. Daqui para cá, o que aconteceu? Daqui para cá, do 3 por 1 eu fiz o quê? Dividir por 3, certo? 3 dividido por 3 é 1, certo? Então, o que vai ter que acontecer do outro lado? O outro eu vou ter que multiplicar por 3, certo? Então, beleza. Se eu tenho 60, vou multiplicar por 3, então vou aumentar 3 vezes. Ó. 3 vezes 0 é 0. E 3 vezes 6, 18. Beleza? Então, se as minhas vasilhas fossem 1 litro, eu precisaria de 180 vasilhas para encher esse tanque. Se a minha vasilha for 3 litros, então eu vou precisar de 60 vasilhas. E se a minha vasilha for de 6 litros, eu vou precisar de 30 vasilhas para encher o tanque. Beleza? Uma forma de eu verificar se a quantidade de litros e vasilhas está correta. Ó, eu tenho 30 de 6, né? 30 vasilhas de 6 litros. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 180. Beleza. Depois ele pegou 60 vasilhas e agora é 3 litros cada. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6, 18. Então tudo é igual. Ou se eu pegar 180, que foi a última que a gente fez, se eu multiplicar por 1, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Tá vendo que bateu? Todas dá 180, certo? Então elas são proporcionais. Só que agora não é diretamente, é inversamente. Quando a quantidade de litros diminuir, a quantidade de vasilhas vai aumentar. E quando a quantidade de vasilhas aumentar, a quantidade de litros vai diminuir, certo? Beleza? Tranquilo até aí? Vamos aqui para o nosso exemplo 3, para finalizar essa aula, tá bom? Depois eu vou passar uma aula só com exercícios, tá ok? Exemplo 3. Um automóvel, vamos ver. Aqui a gente fez por razão, certo? Essas grandezas você pode fazer por razão. Quando um aumenta, outro aumenta, ou quando um aumenta, outro diminui. Mas também tem de uma forma mais tranquila. Eu acho até mais fácil de você fazer, que é por regra de 3. Você pode fazer, por exemplo, a maior parte da prova do Enem por regra de 3, certo? Ou as provas de vestibulares, ou qualquer prova que você for fazer externa, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Um automóvel a 50 km por hora percorre 100 km. Então, beleza. 50. Aqui a minha grandeza é quilômetro por hora, certo? Um automóvel de 50 km percorre 100 km. Beleza, 100 km. Aí aqui já é a distância, certo? Aqui é a quilometragem e aqui é a distância. Beleza? Depois, se esse automóvel estivesse a 75, teria percorrido quantos quilômetros nesse tempo, né? Não sabemos. É x, certo? Então vamos lá. Aqui, o meu quilômetro aumentou. A minha velocidade, aqui é minha velocidade e aqui é a minha distância. Eu não posso trocar essas ordens. Velocidade embaixo de velocidade e distância embaixo de distância. Beleza? Então, vamos lá. O meu quilômetro por hora aumentou. Estava andando a 50 km por hora e agora estou andando a 75 km por hora. A minha velocidade aumentou. Então, a minha distância percorrida vai ter que aumentar também, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, multiplicar cruzado, beleza? Então, espera aí só um minuto. 50 vezes x é igual a 75 vezes 100. Vamos pegar o macetinho de quando eu for multiplicar por 10, por 100, por 1000? É o seguinte, quando eu multiplicar por 10, eu vou aumentar um zero. Quando eu multiplicar por 100, 2 zeros. Quando eu multiplicar por 1000, 3 zeros. Beleza? Então eu vou pegar o meu 75
Por 100 não é 2 zeros? Então eu vou aqui e acrescento 2 zeros, certo? Se eu tenho 1 vezes 10, eu vou aumentar quanto zero? Eu vou pegar o meu 1, o número daqui, e vou acrescentar quanto zero? Só 1. Se eu pegar 1 e multiplicar por 100, eu vou aumentar quanto zero? Eu vou pegar o meu 1, multiplicar por 2, não é a mesma coisa? Se fosse 2, 2 vezes 100, eu vou pegar o meu 2, aqui tem 2 zeros, eu vou pegar 2 zeros. Então 2 vezes 100 não é 200? Então é um macetinho aí para vocês, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu quero encontrar o meu x, então o meu x vai continuar aqui, certo? Quem está do outro lado? 7.500. Esse 50 que está multiplicando, o que eu vou fazer com ele? Eu vou passar ele para cá, dividindo, beleza? Vou passar ele dividindo. Porque aqui ele está multiplicando, se eu for passar para o outro lado, ele vai estar dividindo. Se ele fosse soma, ele mudaria só o sinal, tá bom? Mas como ele está multiplicando, ele não muda o sinal, só vai para o outro lado. Assim também na divisão, ó, terminou com zero, cortei os dois zeros, sobrou quem? 750 dividido por 5, beleza? Então vamos pegar aqui 750 dividido por 5, certo? Pega a primeira casa. Qual é o número que eu vou multiplicar por 5 que vai ser igual a 7 ou próximo a ele? Tem que ser 1, porque o 2 vai passar, não pode passar, beleza? Aqui, do 5 por 7 falta 2, abaixo 5. 5 vezes 5, 25, para 25, nada. O que tem que fazer? Ainda falta mais uma casa, desci um zero, e aqui vai ser 150 quilômetros, certo? Então, ele andando 50 km por hora, nesse mesmo percurso, ele vai chegar a um certo tempo lá, ele vai andar 75 km. Se ele tiver a 100 km por hora, né? Por exemplo, a gente aqui mora em Porto. Se daqui para Palmas ele for por 50 km, a velocidade, se ele tiver de carro 50 km por hora, ele vai demorar, por exemplo, 75 minutos, certo? E se ele for a 100 km por hora, ele vai andar muito mais. Ele vai andar 150 km por hora, certo? Não sei se ficou muito claro para vocês. Vou tentar dar outro exemplo aqui. É o seguinte, ele está indo para Palmas, certo? Está indo para Palmas e ele está andando a 50 km por hora, tá? Sei lá, 2 horas depois, ele só andou 75, tá? E se ele tivesse a 100 km por hora, ele já teria andado 150 km. Já estaria para lá de Paraíso. Ou lá em Paraíso, não sei qual é a distância até lá, certo? Mas acho que esses dois exemplos deu para você entender. Então, recapitulando, aqui o exemplo 1 e o exemplo 2, aqui a grandeza é diretamente proporcional, os dois estão aumentando ao mesmo tempo. Aqui um está aumentando e o outro está diminuindo, inversamente proporcional. E no nosso exemplo 3, nós temos aí uma distância, certo, percorrida. Beleza? Pegamos o macetinho do zero, quando for por 10, por 100, por 1000. Quando for dividir por zero, podemos cortar o último zero. E é isso. Beleza? Aqui é um exemplo, não tem um tempo aqui, mas acho que deu para ficar claro isso aí. Beleza? Qualquer coisa vocês colocam aqui no comentário que eu faço outra aula com um exemplo parecido. Tá ok? E até a próxima aula.